Capítulo 149 Gema espiritual da neve. Nili ficou lá e não emitiu um som. Em sua vida anterior, ele também sofreu com a dor de perder sua amada. Portanto, ele sentia empatia por Duanjian. Duanjian ainda é bastante forte. Um momento depois, ele limpou as lágrimas do rosto e se levantou. Ele ajoelhou-se na frente de Nili, firmemente olhou para ele e disse: Duanjian está à disposição do mestre a qualquer momento. Seus pensamentos são muito simples. Nili deu-lhe a esperança de vingança, portanto, a partir de hoje, Nili é seu Deus. Não importa o que Nili peça que ele faça, ele definitivamente não vai dar um passo para trás. Nili procurou a área ao redor por um tempo e encontrou um anel interespacial e deu-lhe uma varredura. Dentro do anel interespacial, além das 50 pedras da luz, há uma variedade de armas, armaduras e ervas. O que causou a Nili um pouco de surpresa é que há comida suficiente dentro desse anel para durar vários anos. Com estas pedras de luz, eles podem deixar este lugar a qualquer momento. Ele então procurou os anéis interespaciais dos outros especialistas Rancouro. Embora os itens dentro não eram tão valiosos como os de Sikongjui, eles ainda valiam alguma coisa. 10 dias a partir de agora, vamos causar um enorme tumulto na família Asa Prateada e depois recuperar Xiaoninger, Lupiao e o resto. Nili olhou para a montanha distante no deserto e disse: Duanjian, você sabe a situação das famílias individuais na montanha? Respeito ao mestre, há um total de 13 famílias. Sua relação é muito complicada. Entre as famílias, algumas delas fizeram uma aliança, enquanto outras guardam rancores e cuidam de si mesmas. Os 3 mais fortes são a família Asa Prateada, a família das chamas divinas e a família dos lobos cinzentos. Estas 3 famílias têm um perito ranking lendário, enquanto o resto na sua maioria tem ranking especialistas ouro negro. No entanto, uma vez que eles são capazes de sobreviver nesta montanha por tanto tempo, eles definitivamente têm alguns métodos por baixo dos panos. Além das 13 famílias, há também muitas aldeias dentro da montanha e sua força é normalmente só Rancouro. Estas aldeias muitas vezes têm que oferecer algum tipo de tributo, caso contrário, eles vão ser capturados por uma das 13 famílias e se tornaram seus escravos, explicou Duanjian. 3 especialistas ranking lendário e uma grande quantidade de especialistas ranking ouro negro. Nili nunca pensou que haveria tantos especialistas neste mundo. No entanto, por causa da falta de espíritos demoníacos, é extremamente difícil encontrar um espírito demoníaco adequado para esses especialistas de ranking lendário. Portanto, a maioria deles são apenas combatentes rank lendário e não espiritualistas demoníacos. Seus pontos fortes são, certamente, muito mais fracos em comparação com Yemuo. Estas famílias reivindicaram a montanha e fizeram todos os tipos de autoproclamações sem que ninguém possa contestar o seu domínio, portanto, é certo que eles vão abusar de seus poderes. Nili olhou para Duanjian e perguntou: entre estas 13 famílias, que família é a mais justa? Respeito ao mestre, entre as 13 famílias, a mais justa seria a família das chamas divinas. Sua força é apenas a segunda depois da família Asa Prateada. Devido à família Asa Prateada sempre tentar engolir as outras famílias, a família das chamas divinas se reuniu com 4 outras famílias para lutar contra eles, que é a razão pela qual a família Asa Prateada ainda não se atreveu a tomar qualquer ação.
Além disso, as 13 famílias também têm uma cidade comercial, mas devido ao fato de que é autônoma, ela tornou-se extremamente caótica. Aquele velho bastardo, Sikong-yi, foi quem desejou ficar com jurisdição da cidade. No entanto, outras 11 famílias concordaram em deixar a família das chamas divinas ter a jurisdição. As outras 11 famílias acreditavam que apenas a família das chamas divinas poderiam alcançar a justiça do Anjian. Continuou. Cidade. As sobrancelhas de Nili se contraíram e disse, uma vez que ainda há 10 dias até o dia prometido, vamos dar uma olhada. Podemos até fazer uma descoberta. Do Anjian rapidamente disse, absolutamente não. Há um monte de olhos e ouvidos de outras famílias nesse local, também haveria um monte de homens da família Asa Prateada. Se tivéssemos que aparecer lá, não seria muito depois para que a notícia chegasse a esse velho bastardo, Sikong-yi. A esse respeito, não há nada para se preocupar. Nili sorriu e tirou um pequeno recipiente e passou o conteúdo em seu rosto. Muito rapidamente, seu rosto se transformou em outra pessoa. Do Anjian ficou chocado ao olhar para Nili, que agora tinha uma aparência absolutamente diferente, e ficou pasmo por um longo tempo. Você experimente-o também. Disse Nili, jogando a substância pastosa especialmente formulada sobre o rosto de Do Anjian. Do Anjian tentou fazê-lo e seu rosto mudou rapidamente para um companheiro feio. Haha! Vendo a aparência de Do Anjian, Nili não podia ajudar, achando engraçado. Esta é a primeira vez Do Anjian havia usado este substância pastosa, e não é muito familiarizado com ela. No entanto, ainda é aceitável. Do Anjian, olhando um pouco estranho e duro, às pressas eliminando os 5 cadáveres de família Asas Prateadas. Vosh! 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 Os dois voaram, com Nili sendo guiado por Do Anjian e desembarcaram diretamente na cidade de negociação das 13 famílias. É difícil imaginar que nesta floresta de montanha com bestas demoníacas furiosas, teria realmente uma cidade tão movimentada. Este mercado se estendia por milhas, muitos dos edifícios aqui são feitos a partir de madeiras grossas e não há sequer um posto de defesa. A maioria das pessoas usava roupas simples e tinha definido suas lojas no chão, o comércio de vários itens com vozes de negociação que podem ser facilmente ouvidas. Além das 13 famílias, há também moradores que vieram de várias aldeias. As pessoas da cidade têm um olhar fino e desnutridos. Da boca de Do Anjian, Nili descobriu que a comida aqui é muito carente. As 13 famílias são consideradas na melhor situação, mesmo que mal podiam gerir a sua comida e roupas. Como para os moradores, foi mais deprimente para eles. A maioria da carne dos animais demônios deste mundo tem um cheiro azedo e sabor estranho, tornando-os não comestíveis. Apenas uma pequena minoria dos animais poderiam ser comidos, no entanto, eles foram caçados até o ponto em que sua população é muito pequena agora. Seu alimento veio principalmente das montanhas como bagas, frutas e cogumelos. A comida é a coisa mais valiosa aqui. Quanto à comida, Nili não tem qualquer interesse nela em tudo. Embora a cidade da Glória foi cercada por bestas demoníacas, a quantidade de bestas demoníacas que foram mortas em uma base diária foi mais do que suficiente para alimentar a todos. Além disso, há uma grande quantidade de terra dentro da cidade da Glória, que pretende ser uma plantação. Antes de vir para este mundo, Nili já havia preparado alimentos suficientes para 2 anos.
Se ele adicionar os anéis interespaciais que ele havia obtido a partir dos 5 peritos posto de ouro, ele tem mais do que suficiente com ele. Além de alimentos, algumas outras coisas fizeram Nili tremer em seu coração. Um cristal de sangue não refinado realmente custaria apenas um pequeno pedaço de carne. A pedra da alma de dragão custam apenas um pequeno saco de comida. Será que eles sequer sabem o quão importante esses itens são? Deixando o cristal de sangue de lado, uma pedra da alma de dragão pode ser incorporado em armas, fazendo com que a capacidade de combate da arma aumente várias vezes. Esses itens são extremamente raros no mundo exterior, mas neste mundo, eles estão por toda parte. Ele já viu várias lojas que comercializam principalmente esses itens. Vendo Nili segurando a pedra da alma de dragão animadamente, Duanjian disse: nesta montanha, há um grande número de minas que produzem uma variedade de minérios. Minerais como estes são muito comuns. Estes minérios são muito comuns. Nili pegou um pedaço da pedra da alma de dragão e perguntou: você sabe como usar essa pedra? Se esses minérios são refinados e transformados em pontas de flechas, eles poderiam ter uma alta letalidade contra as bestas demoníacas. As pontas de flechas em todas as flechas das famílias foram feitas usando este minério. Duanjian disse. No entanto, quando estas pontas de seta são disparados para dentro do corpo de uma besta demônio, eles derretem em seu corpo. Portanto, o consumo é muito elevado. Fabricado em pontas de seta. Usado como um item descartável. Nili ainda não sabe o que dizer. Isto é simplesmente jogar fora um item valioso. Duanjian, troque 1000 cristais de sangue, 1000 pedras da alma de dragão e algumas destas pedras. Nili tirou um anel interespacial cheio de comida e passou-o para Duanjian, usa-lo para trocá-los. Nili estava no clima para a caça da novidade e olhou em volta. Seu olhar continuou a procurar, até que pousou em um dos itens. Este é um item estranho. É um objeto esférico, um pouco semelhante a um boneco da alma. Ele tem uma estrutura metálica complexa. Desde a aparência dele, Nili poderia dizer que ela se origina da mão de um grande mestre. No entanto, como será o uso deste item, nem mesmo Nili poderia dizer. O único vendedor é um velho que usava roupas esfarrapadas. Sua aparência era magra e fraca, com os olhos nublados, não tem sequer um traço de descanso e sua tenda tinha apenas alguns itens. Nili estendeu a mão e pegou o objeto esférico. No interior da estrutura metálica, era um cristal cintilante. Dentro do cristal, há vertentes de uma nevasca que estava constantemente a mudar a sua forma. Quando Nili viu esta cena, ele estava completamente chocado. Este deve ser a lendária gema espiritual da neve. Este aqui, jovem mestre, é o tesouro que tem sido transmitido na minha família há mais de 500 anos. Se não fosse pelo fato de que a família está em declínio agora, eu não iria mesmo estar disposto a tirá-lo e vendê-lo, disse o velho, com uma voz rouca e fraca. Qual é o seu preço para isso? Perguntou Nili quando ele abriu a boca. 5 sacos de comida e eu vou vendê-lo para você. Disse o velho depois de ter ponderado por um tempo. O que? 5 sacos de comida. A voz de Nili disparou. Isso é algum tipo de piada. 5 sacos de comida poderia comprar a gema espiritual da neve. Este é a gema espiritual da neve, uma das 9 grandes pedras espirituais.
Com a gema espiritual da neve, um espiritualista demoníaco com atributo vento gélido seria capaz de ter a sua força de alma crescer várias vezes mais do que seu valor original. Além disso, todas as suas habilidades de combate com atributo vento gélido iria experimentar um aumento no poder. Isto é simplesmente como um item de Deus. 5 sacos de comida é muito caro. Então, como cerca de 3 sacos? O velho olha para Nili timidamente, assustado com a expressão de Nili. Tosse, tosse. Nili tossiu seco. Depois de dar um pensamento sobre isso, ele finalmente tinha compreendido. Durante a Idade das Trevas, o uso de muitos tesouros foi perdido há muito tempo. Embora este artigo foi transmitido por seu ancestral, este velho, provavelmente nem sequer sabe o que é a gema espiritual da neve e nem o seu valor. Se eles podem estar satisfeitos com a sua oferta, então qual é o ponto de proteger um item que seja passada para baixo pelo seu ancestral? O velho impotente ao olhar para Nili disse, então, 2 sacos, nada menos do que isso. Nili olhou para o velho. Em relação a itens valiosos, não há nenhum uso prático para o velho. O que eles mais precisam é a comida. 20 sacos de comida e 5 libras de carne, todos são seus. A mão direita de Nili acenou para recuperar os itens. Se ele fosse para oferecer muito, o velho provavelmente não seria capaz de levá-los de volta. Olhando para tudo isso de comida, o velho submerso em um longo pensamento com cara de bobo. Depois disso, as lágrimas caíam pelo seu rosto enquanto ele reverenciou em direção a Nili.